Eu acho que nos anos 2000, os programas de comédia estavam assim no auge, né? A gente lembra de tantos programas que a gente tem um carinho especial, por exemplo, Eu, a Patroa, as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, e se a gente for mais pra trás, a gente tem Chaves, é aquele negócio que você pode ver todos os episódios e você vai rir em todos, porque parece que eles são muito bem feitos. Só que teve um desses que te enganou. E ele nem precisou falar alguma coisa pra te enganar, que foi o Mr. Bean. Você, por acaso, tem a informação de que só tinham 14 episódios do Mr. Bean? Você pensou que a vida inteira você estava vendo o Mr. Bean passando o tempo? Não, eram 14 episódios. E o mais legal disso tudo é que ele te enganou, mas mesmo assim a gente gosta muito dele. E a história da produção de Mr. Bean é muito legal e eu resolvi trazer isso para contar aqui para vocês hoje, num episódio especial do Nerd Show. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a falar sobre o Mr. Bean, nós temos que tirar um grande mistério da reta. Porque todo mundo acha que ele é o Mr. Bean. Ah lá o Mr. Bean, e que ele chama o Mr. Bean. Mas na verdade tem uma pessoa por trás das vestes de terno, daquela coxa de sofá dos anos 2000, que é o Rowan Atkins. Eu prefiro o Mr. Bean, bora lá. Eu também. Rowan é muito chique, muito fancy. Eu prefiro Mr. Bean. O que talvez você não saiba, porque antigamente a gente não tinha tanto acesso a informações de outros lugares do mundo, é que o Rowan Atkins já fazia um certo sucesso lá no Reino Unido no início dos anos 80, porque ele participava de uma série já de comédia que se chamava Blackadder, que contava a história da dinastia Blackadder lá da Inglaterra, dos Estados Unidos. Tudo fora do Brasil pra mim é os Estados Unidos. Dos Estados Unidos da Inglaterra, né? What the hell is this? Well, you remember that dying man we saw in the cottage? The one I specifically told you not to bring back to the castle under any circumstances? Yes, that's the one, yes. So what is he doing in my bed? Essa dinastia foi uma parte muito importante ali da história da Inglaterra. E nessa série, ele meio que fazia o Edmund Adder em todos os episódios, só que em épocas diferentes. And then I add 2 more beans. What do I have? Some beans. 1, 2, 3, 4. So how many are there? 3. What? And that one. 3 and that one. So if I add that one to the 3, what will I have? Oh, some beans. Ele começou em 1485 e terminou em 1917, no mundo de mentira, tá, gente? Ele não é um vampiro igual alguns personagens de Hollywood, não, alguns atores. Não quero citar nomes. É com você que eu estou falando, Keanu Reeves. Vampiro. Ele era o mesmo personagem em todas as gerações, como se fosse uma maldição que passasse de pai para filho e ele tivesse que resolver vários problemas. Normalmente as séries explodem, vão para outros países, mas essa ficou mais na Inglaterra mesmo, porque ela era meio histórica, então só quem estava na Inglaterra ia ter base para entender. Mas deu uma certa fama pra ele. Inclusive tem até um vídeo dele, né, o Rowan Atkins, encontrando a princesa Diana lá num evento, né, já tava mais famosinho, foi conhecer a realeza. Mas o Rowan Atkins começou a criar o seu personagem, que até então não tinha nome, no início dos anos 80, quando ele ainda estava cursando engenharia elétrica. Que é isso, gente? Mr. Bean passou por bons bocados nessa vida. Nessa época ele já estava atuando na televisão, no cinema, mas mesmo assim, sabe aquela mãe que cobra você, mas você não tem um diploma. Formou engenharia elétrica, fez um mestrado, todo, né, buscou os diplomas e foi para outro ramo. Mas só que ele criou esse personagem e pensou em apresentar em um festival muito famoso, que se chama Just for Laughs, que é um festival canadense que aconteceu em 1987 e acontecia desde 1983. Só que olha só que interessante, porque o Canadá é um país que tem 2 línguas oficiais, né, o inglês e o francês. Aí ele perguntaram pra ele o que ele ia fazer, se ele queria inscrever como inglês lá, ele queria inscrever como francês. O pessoal olhou assim, moço,
Doido, né? Mas inscreveram, sem problema nenhum. E ele explicava que ele queria testar o personagem dele, que não falava muito, para ver se ele funcionava para quem não entendia direito o que estava rolando, entendeu? Até porque ele não falava francês, ele não ia conseguir se comunicar. E foi lá que ele fez a primeira apresentação do Mr. Bean e foi um sucesso. President Reagan has been trying to push ahead. E foi a partir daí que ele viu que ele tinha um personagem com muito potencial nas mãos e começou a desenvolver ele. Mas só que ele não tirou essa ideia assim do nada, né? Ele teve algumas referências. A grande inspiração dele foi um personagem que chama Monsieur Hulot, de um ator que se chama Jacques Tati, que era um personagem silencioso e também bem desajeitado. O Rowan Atkiss disse que gostava muito de assistir os episódios dele, né, quando ele era adolescente, e que foi uma grande inspiração. Agora, sobre o nome, Mr. Bean. Se você não sabe o inglês, né, Mr. Bean significa Senhor Feijão. Mas você acredita que ele quase teve outro nome? Senhor Couve-Flor, que era Cauliflower. Cauliflower. Achei que você tinha falado Couve-Flower. Eu também. Amarelo. Yellow, né? Igual no Chaves. Ah, e por falar em nome, em 1997 tem até uma cena em que aparece o documento, o passaporte do Mr. Bean, sendo que a gente descobre que o nome dele é Mr., sobrenome Bean. Renato, Oi. Toda vez que fala em bean, ou tipo, human bean, eu fico pensando em humanos feijões, acredita? Humanos Feijões do Espaço, né, meu Barulhão? Essa é uma nova banda de metal, né? Um bom nome. Mas esse rapaz, apesar de ter cara de bobo, ele tem uma cara de bobo, né? Ele é muito inteligente, porque ao mesmo tempo que ele não queria colocar falas no Mr. Bean, era uma estratégia que ele tinha. Por quê? Se um personagem não tem falas e ele é entendido, ele pode passar em todos os lugares do mundo, que foi o que aconteceu. A minha estratégia seria, já que o personagem não tem que falar, eu não vou ter que decorar o texto. Seria uma boa estratégia também. Mas com essa estratégia, ele passou em 200 países ao redor do mundo. Mas aí foi que começou a série, que ficou no ar de 1º de janeiro de 1990 até 15 de dezembro de 1995, com episódios de mais ou menos 24 a 26 minutos. E nesses 5 anos foram exibidos só 14 episódios. 14. 5 anos. 14 episódios. Isso chama efeito cavalo de fogo. Efeito Cavalo de Fogo, Aurelando, que tem também, se você não sabe, tem 13 episódios. É um trem muito maluco. Na verdade, assim, se a gente for falar a verdade mesmo, são 15 episódios, mas é porque o último episódio é um compilado dos melhores momentos dos outros episódios. Então, eu não sei se conta muito bem, né? Todos os episódios foram produzidos pela Tiger Aspect Productions. E além de fazer o personagem, o Mr. Bean, né, ele também fazia o roteiro dos episódios. O primeiro episódio que foi no ar, lá em 90, já foi um grande sucesso. E pra quem lembra da série, foi aquele episódio que ele tá fazendo uma prova e que ele virou até meme, né? Um episódio muito lendário. Só que olha que engraçado. Essa nossa sensação de que vimos muitos episódios aí do Mr. Bean é porque nesse mesmo episódio ele tem o negócio da prova, depois ele vai pra praia e depois ele pega no sono na igreja. Então são micro episódios dentro de um episódio inteiro. Por isso que a gente tem essa noção, né, sensação de que tem muitos episódios do Mr. Bean, mas são só 14. E o primeiro episódio foi tão bem recebido que ele ganhou diversos prêmios. A série também concorreu e ganhou a vários, inclusive como melhor comédia leve.
Ele também ganhou o prêmio de melhor ator de comédia leve, porque tem essa categoria, né? É que nem no boxe. Tem peso leve, médio, pesado. E você? Eu, se eu fosse comediante, seria do peso pesado, muito pesado. Só a cabeça, né? Só a cabeça, 300 quilos. O Rowan Atkins descreve o Mr. Bean como uma criança num corpo de adulto, né? Ele até fala que o Mr. Bean, às vezes, é uma pessoa meio ruim, meio malvada. Com a cara, não tem como, gente. Não tem como ser. Talvez você não tenha visto o episódio inteiro, mas na abertura mostra ele caindo do céu numa luz ali. E toca uma musiquinha quando ele cai, que é Ecce Homo Faba. Você fala qualquer coisa que sabe que também ninguém vai saber te corrigir, né? Ninguém fala latim? Fala? Não fala. Então, deixa eu falar com os meus faba aqui. Essa música é em latim, né, e foi criada justamente pro programa que diz: "Eis este homem que é um feijão". E essa ideia aqui era pra colocar um homem comum nos holofotes, sabe? Tipo, é só um homem normal, comumzinho. E na série não tem muitos personagens recorrentes, né? Tipo, só o Mr. Bean. Mas tem algumas situações que sempre se repetem. Por exemplo, ele com o ursinho dele e também ele entrando naquele carrinho dele que virou, assim, uma coisa no mundo inteiro, né? Que é o Mini Mark III. Mini, eu demorei muito tempo pra descobrir que é uma marca que se chama Mini. No carro não é Mini porque ele é pequeno. Mini é o nome da marca. Alguém também pensava igual eu? Que é Mini Cooper? Eu achava. Até este exato momento eu achava, porque eu só conheço o Mini Cooper. Mini é o nome da marca. É o Mini modelo Cooper. Mas Mr. Bean foi um sucesso, mas foi muito mais um sucesso do que o esperado. Por exemplo, o 5º episódio foi ao ar lá no Reino Unido e mais de 18 milhões de pessoas estavam assistindo lá no momento do lançamento, se tornando a transmissão britânica mais assistida de 1992. E como eu te falei antes, ele foi exportado para vários lugares do mundo, né? Mas não é em todo lugar que chama Mr. Bean, não. Porque fizeram as versões, as localizações, né? Na China, ele era chamado de Foolish Bean, que é como se fosse o Bean bobão, o feijão bobão. No Vietnã, ele é o Sir Bean. E na Finlândia, ele é conhecido como Nojolen Chilateisen Mayas. Que se chama Homem da Situação. Incrível como eu decorei esse nome todo em finlandês, não é mesmo? Nossa! Mas independente de onde for, do nome, ele foi um grande sucesso. Mas além da série, né, como fez bastante sucesso, também tivemos filmes. E o primeiro deles é de 1997, que se chama Mr. Bean. Sem criatividade também, hein? Nesse filme a gente acompanha o Mr. Bean, que ele trabalha na Galeria Nacional de Londres e tem a missão de ficar cuidando da transferência de um quadro lá que chama Whistle Bomb. Ele teve um orçamento de 18 milhões de dólares e lucrou mais de 251 milhões de dólares. Ou seja, foi um grande sucesso comercial, né? E na parte da crítica, críticas mistas. Teve gente que adorou, teve gente que nem tanto assim. Fica um pouco chato, né? Mr. Bean, gente, vamos ser mais felizes. Já o segundo filme foi lançado em 2007 e se chama As Férias do Mr. Bean. Esse a gente já lembra mais. Que mostra quando o Mr. Bean foi tirar férias na França e, no final das contas, em muitas confusões, ele invade o Festival de Cannes e coloca um filme dele lá pra passar no festival. Quem é ele? Esse homem? Ele tem equilíbrio? Seu corpo treme quando seus lábios pronunciam o nome dele? Para esse filme, gastaram 25 milhões de dólares e ele rendeu mais ou menos 232 milhões de dólares. Também foi sucesso. O desempenho desse foi melhor e mais gente falou que gostou desse do que do primeiro filme. E além do filme do Mr. Bean, ele também teve seu próprio desenho animado. Aí, lavaram a égua de episódio. Nossa só, teve demais.
Ficou no ar de 2002 até 2004, foram 5 temporadas e um total de 130 episódios. E apesar de ter vários episódios, ter feito sucesso, mas não era a mesma experiência do Mr. Bean, assim, o desenho fica um pouco diferente, né? Não sei se você gostava, se você gostou, comenta aqui pra gente saber qual que é a recepção do desenho. Olha só. Obrigado. Legal. E também era o próprio Rowan Atkins que dublava o Mr. Bean no desenho. Não que tivesse tanta dublagem assim pra fazer. Mas tudo bem, né? A moça do Silvio Santos veio aí, você viu? Eu fiquei na dúvida se era o Chewbacca ou se era o Mr. Bean. E em 2012 aconteceu uma coisa muito da hora, porque os Jogos Olímpicos foram em Londres e o Mr. Bean apareceu nessa cerimônia. E nesse mesmo ano, o Rowan Atkins falou que não estava muito mais afim de fazer o Mr. Bean, porque ele achava que, meio que já deu. Ele até falou sobre isso. Abre aspas. Além do fato de sua capacidade física começar a diminuir, também acho que alguém na casa dos 50 anos, sendo infantil, fica um pouco triste, né? Você tem que ter cuidado. Ele não falou C, né? Isso é mais um Rowan Atkins mineirês, interpretação por Renato Vamberto. Eu achei nada a ver. Nada a ver. Tanto foi nada a ver que ele já voltou atrás e começou a fazer ele de novo, Baborelanda. Ele não aguentou. É que nem o Los Hermanos parar de tocar na Júlia. Pois é, triste foi ele, né? A decisão dele que foi bem triste. Foi triste. Mas ainda bem que ele pôs a mãe na consciência. E em 2015, ele voltou a fazer o personagem e fez um sketch de comédia falando que nunca poderia se despedir do Mr. Bean. E ele fez um sketch para uma instituição de caridade que se chama Comic Relief, que ele fez uma cena em que o Mr. Bean tá num funeral. E depois disso, o Mr. Bean teve uma última aparição em 2017 em um filme chinês, que se chama Top Funny Comedian, The Movie, que muita gente não faz a menor ideia que existiu, porque foi feito lá na China, né? Não chegou aqui. Mas se a gente viu o Mr. Bean nas séries, nos filmes, nos desenhos, nos Jogos Olímpicos, nos comerciais é onde ele nadou de braçada. Chung, you can concentrate when you're hungry. Eat a Snickers. Better? Better. You're not you when you're hungry. Snickers. Já no Brasil, a primeira vez em que o Mr. Bean deu as caras aqui foi em 1993 no Multishow. E parecia um pouco cult porque passava no Multishow. Eu tinha um pouco dessa impressão, não sei se você tinha isso também. Porque o senhor é um preconceituoso. Com o Multishow eu sou um pouco preconceituoso. Mas eu gostava da programação noturna do Multishow. Depois disso, ele passou entre 1995 e 96 no Fantástico. Ele passava entre as atrações como se fosse um sketch, rapidinho. O humor de Mr. Bean, um cara muito louco que apronta todas. E em 1999, a Band adquiriu os direitos e começou a passar o Mr. Bean em horário nobre. E com o tempo, a Band começou a fazer o que a Record fez com Todo Mundo Odeia o Chris e o Pica-Pau, né? Começou a passar ele como tapa-buraco em um monte de parte da programação. No final do contrato dele com a Band, em 2018, durou bastante tempo, né? Ele estava passando aos sábados e aos domingos. Bom, mesmo sem falar muito, eu acho que o Mr. Bean é um personagem que encantou bastante a gente, né? Não só durante a nossa infância, durante a nossa vida inteira. Com certeza o Rowan Atkins ia ficar bem orgulhoso da coisa que ele criou em vários lugares do mundo que ele nunca deve ter visto, né? Claro que a gente só chama ele de Mr. Bean, e pra mim tá tudo certo, porque se eu tivesse criado um negócio bom desse, com uma ideia genial dessa, eu ia querer que me chamassem só de Mr. Bean. É que nem só me chamam de Nerd Show.
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já deixa um like, se inscreve no canal e vê os outros 2 vídeos que eu deixei aqui pra você. É totalmente especial pra você. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!